Olá, meus amados irmãos, desde já eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Gilvan Santos e estamos aqui neste momento para meditarmos na palavra do Senhor. É muito bom nós falarmos da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ela é alimento para a nossa alma. Então a única maneira que nós temos de alimentar a nossa alma é só por intermédio da palavra de Deus. E eu amo falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos traz alegria, ela nos traz paz, ela nos liberta, ela nos transforma, ela restaura, ela salva, ela tem poder de curar. A palavra de Deus tem poder de batizar com o Espírito Santo. E é por intermédio desta palavra que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja, e isso é certo. Eu tenho certeza que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja, amém? Tenho certeza como que 2 mais 2 é 4, que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. E nós temos que nos preparar cada dia mais e mais, porque Jesus está às portas, amém? Jesus falou: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Uma certa vez, Jesus caminhando com os discípulos ali, na Ascensão de Cristo, um período de 40 dias, Jesus andando com os discípulos ali na terra, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho. Jesus, uma certa vez, ele fez uma promessa para os discípulos. Ele falou: olha, vocês ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava falando sobre o nascimento do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. Jesus estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo na vida dos seus discípulos, porque até então eles ainda não eram revestidos do poder de Deus. Lá em Atos 2, versículo 8, Jesus ele faz essa promessa. Jesus ele fala para os seus discípulos: olha, eu envio sobre vós a promessa que vem do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse dia ali foi a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo nos faz entender que foi 40 dias caminhando com os discípulos, pregando o evangelho, falando do amor de Deus. E nesse dia que Jesus faz essa promessa para os seus discípulos, vindo da parte de Deus, Jesus ele faz a promessa e a Bíblia diz que Jesus ele vai sendo assunto ao céu. Jesus vai subindo, ele vai transfigurando e ele vai subindo para o céu. E quando Jesus vai transfigurando, subindo para o céu, a Bíblia diz que os discípulos haviam ouvido a promessa e eles começaram a olhar para cima. Eles começaram a olhar Jesus subindo. E a Bíblia diz que uma nuvem o oculta Jesus. A presença de Jesus, ela sai diante dos olhos dos discípulos. E quando Jesus ele some nas alturas, nas nuvens, desce 2 anjos, 2 varões de branco, desce 2 anjos. Os discípulos olhando para cima, aqueles 2 anjos falam para os discípulos: varões Galileu, o que estás olhando? Da mesma maneira que ele foi, um dia ele vai voltar. Quando os anjos falam isso para os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos agora ouvem a palavra de Jesus e eles entram para os cenáculos para orar. E eles começaram a orar, os 2 anjos voltam novamente para o céu. Jesus agora some entre as nuvens. Jesus agora está ao lado de Deus, à destra de Deus. Mas a Bíblia diz no livro de João que Jesus já havia feito uma promessa para ele: eu envio sobre vós a promessa que vem do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, e vocês não ficarão órfãos, porque eu vou enviar outro Consolador. Jesus estava falando que iria enviar o Espírito Santo. E agora os discípulos vão para o cenáculo orar, e a Bíblia diz que foram 10 dias de oração. Por que dá o que entender que foi 10 dias de oração? Porque 40 dias Jesus anda com os discípulos, pregando o evangelho,
faz a promessa, eles agora vão para o cenáculo para orar, começaram a orar. E a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecoste. E cumprindo-se o dia de Pentecoste. Essa palavra Pentecoste, ela se resume em 50 dias. Então, 40 dias com mais 10 dias de oração, 50 dias. Amém? Então, cumprindo-se o dia de Pentecoste, a Bíblia diz lá em Atos 2, em diante. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E a Bíblia diz, meus amados, que todos que estavam ali, orando ao Senhor, para receber a promessa que Jesus havia feito por intermédio de Deus, eles foram cheios do Espírito Santo. Só que a Bíblia nos faz entender que quando Jesus faz a promessa, tinha 500 pessoas reunidas naquele dia que Jesus fez a promessa para eles. E aí dá o que entender que 380 desistiu da promessa. E a Bíblia diz que 120 foi batizado com o Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Quando eles foram cheios do Espírito Santo dentro do cenáculo, a Bíblia diz que eles saíram para fora para pregar o Evangelho do Senhor. Sempre dá o que entender que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos disponíveis para fazer a obra de Deus. Porque o batismo com o Espírito Santo significa revestimento de poder. Jesus falou isso. E sereis revestidos de poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia e até os confins da terra. Por isso que ali, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram para fora do cenáculo e começaram a pregar o Evangelho com autoridade. Quando aqueles judeus que estavam ali no dia de Pentecoste viram todos eles sendo usados pela presença do Espírito Santo, aquele momento, aquela hora, eles entenderam que aqueles discípulos estavam embriagados, eles achavam que aquele exato momento ali os discípulos estavam embriagados, por isso que estavam agindo daquela maneira. Só que a Bíblia diz, meus amados, que quando eles começam a falar que os discípulos estavam embriagados, a Bíblia diz que Pedro toma a palavra, salta no meio deles e fala: varões Galileu, isso que vocês estão olhando é o que Joel havia profetizado. E Joel, meus amados, profetizou esse revestimento há 400 anos antes desse dia se cumprir. Joel profetiza: eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então é promessa de Deus que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E aonde se cumpre? Se cumpre em Atos 2, que eles foram todos cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E a Bíblia diz que Pedro toma a palavra, prega com autoridade. Pedro prega a palavra de Deus cheios do Espírito Santo, e é isso que faz a diferença na nossa vida. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo na ministração da palavra. Não adianta ter uma verbalização teológica bonita, não adianta ter uma nomenclatura, ou pastor, ou isso, aquilo, se não tiver a unção de Deus, não tem graça.
Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, pregar com a ousadia do Espírito e ganhar almas para o reino de Deus. Não adianta pregar bonito, não adianta ter letra na mensagem, mas não ter graça e não ter unção. Pedro poderia não ter letra, Pedro por ser explosivo, mas Pedro era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que com essa palavra de Pedro, com essa mensagem de Pedro, enquanto Pedro não era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes, diante de uma vendedora de púrpura, diante do primo de Malco. Pedro nega Jesus porque Pedro estava vazio do Espírito Santo, Pedro não era cheio do Espírito Santo, então Pedro tinha facilidade de negar a Cristo a qualquer momento, diante de qualquer atitude. Diante de qualquer situação, Pedro teria facilidade de negar a Cristo. Só que agora em Atos, a Bíblia diz que Pedro agora está cheio do Espírito Santo e Pedro com uma mensagem só, Pedro ganha quase 3.000 almas para o reino de Deus. Eu quero crer que cada 1.000 almas dessa representava uma vez que Pedro teria negado Jesus. Porque uma certa vez Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro não teve palavra, e Jesus pergunta de novo pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala assim: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama, Pedro? Até então Pedro não era cheio do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me ama? E aí Pedro fala assim: Senhor, tu sabes. Pedro joga a responsabilidade para Jesus: Senhor, tu sabes. Tu sabes se eu te amo. Só o Senhor é que sabe. Se eu falar, Jesus, que eu te amo, eu não tenho certeza. Porque das outras vezes, Senhor, eu falei que eu não iria te negar e eu te neguei 3 vezes. E agora Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, meus irmãos: Pedro, tu me ama? E aí Pedro fala: Senhor, tu sabes. E aí Jesus sabia que de fato Pedro agora, nesse exato momento, Pedro amava Jesus. E aí Jesus, por saber disso, Jesus fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Agora eu sei que tu me amas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E a Bíblia diz, meus amados, que nesse dia de Pentecoste, Pedro ganha quase 3.000 almas para o reino de Deus. Por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Temos que apacentar as ovelhas do Senhor, mas nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser inundados pela graça de Deus. Precisamos ser tomados pela unção de Deus. Precisamos pregar com autoridade. Precisamos pregar com unção. Precisamos pregar com poder. Precisamos pregar com graça. Não adianta pregar a palavra de qualquer maneira. Nós temos que ter a graça de Deus nas nossas vidas. Porque aí quando as pessoas nos ouvir, as pessoas serão impactadas pelo poder da graça de Deus. Nesse dia, todos que ouviram a palavra de Deus por intermédio dos lábios de Pedro, aceitaram a Cristo. E a Bíblia diz que nesse dia, quase 3.000 almas aceitaram o Senhor. Com uma pregação de Pedro, cheio da presença de Deus, Pedro ganha quase 3.000 almas. Quantas almas você tem aceitado, tem ganhado para Cristo com a sua mensagem? Você que diz que é cheio do Espírito Santo, você que diz que é inundado da glória de Deus, você que diz que é cheio da presença de Deus, quantas almas você já ganhou para o reino de Deus com a sua mensagem, com a mensagem de Deus através dos seus lábios? Pedro, nesse dia, ganhou quase 3.000 almas. Irmão, nós precisamos ser cheios da presença de Deus para ganhar almas para o reino do Senhor. As almas têm que ouvir a palavra de Deus por intermédio dos nossos lábios e serem impactados pela graça de Deus vindo da nossa vida. Amém? Meus amados, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.
Eu desejo para você toda sorte de bênção, que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Você que vai assistir esse vídeo, essa mensagem, compartilhe com seus colegas. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, não perca tempo, venha ser abençoado por Deus por intermédio deste canal maravilhoso. Se inscreva no canal Gilvan Santos Produções e venha ser abençoado em nome de Jesus. Compartilhe com seus amigos. Amém? Deus abençoa.